Pessoal, boa tarde a todos, né? Então vamos fazer os comentários da prova aí, certo? Vou dizer a vocês que a banca, na verdade, eu acho que com relação à peça, né? Ela foi uma peça que não foi difícil, né? Foi uma contestação, a peça não foi difícil. Na verdade, assim, o grau de dificuldade se manteve semelhante à prova anterior, certo? Com alguns tópicos bem visíveis para que o candidato, para que vocês, alunos, pudessem impugnar. Então, sem maiores mistérios aí que nós vamos ver a peça, tá? Uma peça extensa, novamente extensa. Aquilo que eu dizia ao longo dos encontros, que eu acreditava que a peça iria manter semelhança ao grau de extensão da prova, das provas anteriores. Com relação às questões, pessoal, por incrível que pareça, as questões elas foram bem sucintas, né? Tu terias que responder de forma bem objetiva. Só que mesmo assim, as questões eu acho que em termos de dificuldade, elas foram um pouco mais difíceis do que as questões da prova anterior. Lembrando que na prova anterior nós tivemos das 4 questões, 2 questões que exigiam conhecimento dos candidatos acerca de entendimento doutrinário, lembram-se? Acerca da compensação na contestação, acerca também das despedidas das justas causas, lembram-se disso, né? Então, das 4 questões da prova anterior, 2 exigindo conhecimento doutrinário dos candidatos e o restante conhecimento jurisprudencial ali do TST. Nessa prova, pessoal, devo dizer a vocês que nós tivemos ali 1 ou 2 questões com um grau de dificuldade até bem interessante, assim, questões até um tanto difíceis, né? Confidencio para vocês. Mas eu acho que, de grosso modo, a FGV se manteve com a prova, bem dizer, nos mesmos moldes da prova anterior. Uma peça processual extensa, não tão extensa como as primeiras, né? O que eu gostei muito foi que nessa elaboração de contestação, eles colocaram assim de forma mais, parece que organizada do que a peça anterior, que parece que eles haviam jogado as informações para que o aluno elaborasse o recurso ordinário. Então o aluno perdia muito tempo primeiro se organizando as informações, e agora não, agora parece que eles colocaram de forma bem organizada, o aluno bastaria ler ali e identificar para poder fazer as devidas impugnações. E as questões eram bem objetivas para a resposta, certo? Então vamos ver, olha só, pessoal. Diz assim, né? Considerando todos os fatos apontados pelo trabalhador, você deveria apresentar a peça pertinente à defesa dos interesses da empresa. Bom, na verdade, pessoal, se já houve ajuizamento da ação, você como advogado da empresa caberia fazer o quê? Elaborar a sua contestação. Então me parece que na identificação foi tranquilo, até porque eles colocaram apresente a peça pertinente à defesa dos interesses da empresa. Contestação. Então, primeira identificação, peça contestação. Olha só. O endereçamento, tu irias, aquilo que eu dizia sempre em sala de aula, né, nas outras peças, até porque foi o professor Fabrício que trabalhou com vocês contestação, o que eu sempre dizia, olha, vocês coloquem as informações que eles derem no problema, transcrevam, senão tu colocaria ali os 3 pontinhos. Tu terias que endereçar para a vara do trabalho de Campinas, o número do processo todo aquele, tu deveria colocar, então tu endereçaria para a vara do trabalho de Campinas, iria fazer a transcrição do número do processo e aí iniciaria ali qualificando quem? Qualificando a empresa, não é isso? Que era a Refrigeração Nacional, empresa de pequeno porte, aquela história toda. Com relação ali às qualificações dos sujeitos, de forma tranquila, né? Não tem problema nenhum. Ali, empresa de pequeno porte, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ número tal, pois bem, né? Em face do empregado Sérgio Feres, aquela história toda. Pois bem, feita esse endereçamento para a vara do trabalho de Campinas, transcrever o número do processo, colocar as devidas qualificações das partes, que eu sei que vocês fizeram bem, nós deveríamos colocar o verbo adequado, que o verbo seria apresentar, o nome da peça, contestação, e a base legal desta peça, me parece que bastaria só o 847 da CLT, certo, pessoal? Aqueles que colocaram lá
o artigo 300 do CPC, não deveriam esquecer o seguinte: se tu botou, vem respeitosamente, né, apresentar a presença de Vossa Excelência ou perante Vossa Excelência, apresentar contestação com base legal no artigo 847 da CLT, beleza. Quem foi mais além? Artigo 847 da CLT e artigo 300 do CPC não podia deixar de demonstrar conhecimento acerca do princípio da subsidiariedade que nós encontramos aonde? No 769 da CLT. E artigo 300 do CPC, aplicado subsidiariamente por força do 769 da CLT, certo? Pois bem, esse era o primeiro momento da peça. Tenho certeza que todos conseguiram ir bem nesse primeiro momento aí. Identificar a peça, base legal, tudo ok. Bom, Jimena, como é que eu deveria começar essa contestação? Bom, primeiro tu teria que verificar se há alguma preliminar, pessoal. Eu olhando assim não pontuei preliminar na peça, certo? Não pontuei. Agora, o que acontece? Na verdade, tu terias que já ir para o mérito de contestação. Então, se tu observa, não haviam preliminares nem preliminar, tu vai para o mérito. Aí tu terias que colocar número 1, mérito ou do mérito. Qual é a primeira matéria de mérito, pessoal, na contestação trabalhista, se não a prescrição, né? E aí tu terias que vislumbrar a existência da prescrição bienal, não existia. A prescrição bienal não existia. Agora, a prescrição de 5 anos, sim, ela existia. E aí tu teria que colocar número 1 do mérito, né? E colocar lá a prescrição de 5 anos. E qual é a base legal, Jimena, da prescrição de 5 anos, né? A prescrição de 5 anos. Tu teria que puxar o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Tu terias que puxar o artigo 11, inciso 1º da CLT, né? E tu também terias que trazer a súmula 308 no seu item 1º do TST. Então, me parece que para arguir a prescrição nesta contestação, eu acho que tu colocando todos esses dispositivos está 100% correto. Então, de novo, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, artigo 11, inciso 1º lá da CLT e também mais a súmula 308, inciso 1º do TST, certo? Lembrando que a última frase de encerramento, de fechamento desta prescrição seria o quê? Arguir a prescrição, requerendo que ela fosse acolhida, requer que seja acolhida a prescrição arguída para que se tenha o efeito. Qual é a consequência, pessoal? Se o juiz do trabalho acolhe a prescrição esta de 5 anos, nós deveríamos requerer o quê? Que fosse extinto o processo, cuidado, com resolução do mérito, porque prescrição é matéria de mérito. Jimena, qual seria então requerer esta extinção com resolução do mérito? Tu terias que colocar para amparar o artigo 269, inciso 4º do CPC. 269, inciso 4º do CPC. Lembrando, aplicado subsidiariamente por força do artigo 769 da CLT, certo? Na verdade, tu requer a extinção do processo com resolução do mérito, e que fossem lá as verbas postuladas anteriores aos últimos 5 anos, né, contados da data do juizamento da ação. Então nós teríamos a prescrição de 5 anos aí dos últimos anos anteriores aos últimos 5, certo? Então aí tu teria a prescrição. Pois bem, aí depois de superada a prescrição na prova, pessoal, tu poderias, né, como sempre o pessoal dizia, como é que eu vou fazer a peça? Tu acompanha as informações que eles te derem. Na verdade, na contestação, tu vai impugnando conforme a ordem do que foi pedido. Então aí nós poderíamos identificar que a primeira coisa que ele coloca é o seguinte, que ele desde a admissão, o empregado, né, ele sofria revista íntima na sua bolsa e era feita de forma separada em sala reservada, e ele entende ser ilegal porque violada a sua intimidade, certo? Então aí ele requer o pagamento de indenização por dano moral no montante de 50 mil reais, né? Então aí tu poderia criar o primeiro tópico depois, dentro do mérito, depois da prescrição, arguida a prescrição, né? Tu poderia colocar ali revista íntima, indenização por danos morais. Olha só, pessoal, na verdade, esse pedido, ele deveria ser considerado improcedente, né? Não merece prosperar o pedido de pagamento da indenização por dano moral, a razão de 50 mil reais. Por que isso, pessoal? Porque a revista, na verdade, nesse caso, ela
Ela é uma revista pessoal, mas ela não é considerada como íntima. Por que isso? Porque ela foi feita em bolsas e em sacolas. Então, revista feita de forma pessoal, mas em bolsas e sacolas, não é considerada revista íntima. Então, neste tópico, tu deverias impugnar desta forma, explicando desta forma, e aí, então, requerendo a improcedência do pedido. Bom, com relação à indenização por danos morais, como é que tu vai impugnar isso aqui, né? Aí seria o segundo tópico. Diz que, na verdade, o empregado, ele sofre assédio moral e requer também uma indenização pelo dano moral sofrido na razão de outros 50 mil reais. Então, bem, nós deveríamos entender, ele requer o pagamento de 2 indenizações por danos morais, a razão de 50 mil cada uma, sendo que uma é por sofrer revista íntima. Nós já desconsideramos, porque além da revista, apesar da revista ser pessoal, feita em bolsas, feita em sacolas, ela não configura a revista íntima, então requer a improcedência desse primeiro pedido. O segundo pedido, para nós impugnarmos, seria indenização pelo assédio moral. Mas que assédio moral? Vocês observem ali que o empregador advertia verbalmente o trabalhador na frente dos demais colegas, dizendo para ele que ele não colocasse lá a blusa para fora da calça, não é isso? E aí o que acontece, pessoal? Na verdade, que o empregado ele entende que o chefe não poderia agir publicamente dessa forma. Como é que nós vamos requerer a improcedência desse pedido da indenização por danos morais por configuração e impugnar o assédio moral? Porque isto vem a ser, na verdade, o chamado poder hierárquico do empregador. Ele pode sim advertir de forma verbal este trabalhador. E esse poder hierárquico, hierárquico, ele advém daquele poder de comando. Lembram-se do poder de mando do sujeito empregador. Então me parece que aí tu terias que impugnar o pedido de assédio moral, dizendo que a conduta patronal, ela não resta configurado como assédio moral. Por quê? Porque o empregador, ele estava se utilizando tão somente do seu poder hierárquico, do seu poder disciplinar, por isso a advertência possível de forma verbal, e tudo isto sendo decorrente do que, pessoal? Do poder de mando, do poder de comando do sujeito empregador, certo? Só isso aí, tá? Que mais? Depois nós teríamos o terceiro ponto, né, tirando a prescrição de lado, o terceiro pedido a ser impugnado seria a questão das horas extras, onde ele diz que ele fazia jus a 2 horas extras com adicional 50 por dia de trabalho, né? E aí o que acontece, pessoal? Ele trabalhou em turno ininterrupto de revezamento e tal, e aí ele diz que tinha 8 horas em cada plantão, né? E aí, olha só qual é a base para te poder impugnar o pedido de horas extras. Reconhece existir norma coletiva que estendeu a jornada para 8 horas. Olha só, né? Mas advoga que ela padece de nulidade insanável, pois aniquila seu direito constitucional a jornada menor. Espera um pouquinho. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, coloca a possibilidade de se faculta a compensação de jornada, lembram-se disto? E a possibilidade de se laborar em jornada extraordinária, desde que nós tenhamos o que? Essas possibilidades previstas nos instrumentos de negociação coletiva, que vem a ser a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo. Aqui, o próprio trabalhador, ele reconhece, o empregado diz, olha, eu cumpria 8 horas diárias, eu quero horas extras, eu teria direito a uma jornada menor, mas ele reconhece, olha ali, ó, a existência de norma coletiva que elasteceu a jornada para 8 horas. É possível sim, então tu vai colocar lá, né? Não merece prosperar o pedido de horas extras, pois existente uma norma coletiva, inclusive reconhecida pelo empregado, não é isso? E aí tu terias que trazer a base legal de que é possível, através de convenção e acordo coletivo, elastecer a jornada de trabalho, e aquilo que eu havia dito para vocês, artigo 7º lá, que nós teríamos no inciso 13 da Constituição, certo? Feitas essas considerações, né, então seria possível, e que inclusive, pessoal, vocês poderiam também, né, puxar não só
o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, como também a súmula 423 do TST, onde diz: estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, é o caso em tela específica da aplicação da súmula, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento que ele era, não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Então, tu terias que aplicar ali que é possível, poderia puxar o artigo 7º, inciso 13 da Constituição e aplicar no caso em tela para requerer a improcedência do pedido de horas extras com base na súmula 423 do TST, certo? Pois bem, depois nós teríamos, então olha só, prescrição de 5 anos, revista íntima ali, né? Requerer a improcedência do pedido de indenização por danos morais pela revista íntima. Depois tu terias ali a não configuração do assédio moral e o não pagamento da indenização por danos morais, decorrente do poder de mando do empregador. Impugnar o pedido de horas extras, e aí depois nós teríamos, olha só, seguindo a ordem do que foi pedido para fazer a impugnação para que tu não te perdesse na peça. Tu tem ali, eles querem o pagamento, na verdade, olha só, dizendo que no período aquisitivo 2008-2009, ele teve 18 faltas, sendo que 12 delas foram justificadas. Pretendia transformar 10 dias das férias em dinheiro, né, pessoal? Então, que na verdade ele quer converter no chamado abono de férias, que é a venda das férias, né? Mas aí o empregador só permitiu a conversão de 8, que se revela abusivo por ferir a norma congente. Por conta disso, deseja o pagamento de 2 dias não convertidos em pecúnia com acréscimo de 1/3. Olha só, como é que tu vai impugnar esse abono de férias? Bom, para começo de conversa, pessoal, eu chamo a atenção de vocês lá na CLT, no capítulo de férias, não é isso? Que não era novidade para vocês, porque tudo isso foi visto em sala de aula, o artigo 130. Se vocês buscarem lá o artigo 130, pessoal, olha só, no inciso 2º, diz assim, ó, após cada período de 12 meses, lembra o artigo 130 da CLT dispondo acerca do período aquisitivo de férias, labora por 12 meses para poder no próximo período do artigo 134 gozar ou fruir as suas férias, que é o chamado período concessivo. No inciso 2º do 130 da CLT diz assim, bom, ele vai ter direito a férias na seguinte proporção, artigo 130, inciso 2º, 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. Quantas faltas ele sofreu, pessoal? Na verdade, olha ali, das 18, ele justificou 12. Então, na verdade, ele faltou 6 vezes e não justificou. Então, ele teve 6 ausências, 6 faltas que foram injustificadas. Então, aí tu coloca no inciso 2º que se ele teve de 6 a 14 faltas, ele terá direito às férias na proporção de 24 dias. Então, na verdade, assim, se o reclamante faltou 6 dias e não justificou, ele tem direito a 24 dias de férias. Então, na verdade, ele quer o quê? Tem que pegar os 24 dias de férias e converter 1/3 em abono. O que vai ser devido são os 8 dias e o que foi devido, que restou pago pela empresa, certo? Então, tu requer a improcedência do pedido desse abono de férias, né, da conversão em pecúnia, porque exatamente ele tinha direito só a 24 dias, e desses 24 dias, 1/3, então, equivaleria a 8 dias de férias, o que foi devido pela empresa. Então, requer a improcedência do pedido do abono de férias, certo? Tu também poderia colocar, né, isso? Então, de base legal, 130, inciso 2º, e tu poderias colocar o 143, artigo 143, que fala efetivamente do abono pecuniário de férias, 143 da CLT, certo? Depois nós teríamos, seguindo aqui a ordem do que foi pedido, ele pede também, depois das férias, o 13º, né, pessoal? Ele diz o seguinte, que ele tinha avisado ao empregador desde o mês de março de 2010 que gostaria de receber a primeira parcela do 13º salário daquele ano, juntamente com as férias, para poder custear uma viagem ao exterior, mas isso lhe foi negado, certo? E aí ele diz que um direito seu restou violado, ele quer o pagamento dos juros de correção monetária da primeira parcela do 13º salário, no período compreendido entre julho de 2010, quando aproveitou as férias,
e 30/11/2010, quando efetivamente recebeu a primeira parcela da gratificação natalina. Espera um pouquinho, por que tu vai requerer a improcedência do pedido do 13º salário? Pessoal, na verdade, conforme o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749 de 65, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749 de 65, o 13º salário deve ser requerido no mês de janeiro, pessoal, e o reclamante requereu em março de 2010, certo? Então tu deverias requerer a improcedência deste pedido do 13º, porque pela lei, para requerer é no mês de janeiro e não no mês de março, como ele exigiu ali, certo? E para já finalizando quase a peça, nós teríamos, e aí citar de base legal, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749 de 65, certo? Depois nós teríamos ainda que ele diz que não recebeu ticket refeição nem vale transporte, né? Então ele quer o pagamento de ambos os títulos, né? Só que olha que interessante aqui. Então, para te poder, né? Outros pedidos para poder impugnar ticket refeição e vale transporte, tu observa que no mês de novembro de 2007, que é o período temporal que ele requer o ticket refeição e vale transporte, ele afastou-se da empresa por 30 dias em razão de doença, na oportunidade na qual recebeu o benefício do INSS, auxílio doença previdenciário. Na verdade, pessoal, nesse caso, nós podemos observar que quando ele está enfrentando essa situação no seu contrato de trabalho, que ele está lá afastado e percebendo o benefício auxílio doença previdenciário, o seu contrato de trabalho ele está suspenso, não é isso? Não há trabalho porque ele está doente, ele não presta labor e também ele não recebe pagamento de salário, ele está recebendo benefício previdenciário. Bom, neste caso nós temos a caracterização, a configuração de suspensão das obrigações do contrato de trabalho. Bom, se o contrato de trabalho está suspenso, ele não vai gerar direitos e tampouco obrigações. Então, com base nisso, ele não tem direito. E aí me parece que para amparar isso aí, tu poderias puxar exatamente o artigo 476 da CLT. Em caso de seguro, doença ou auxílio enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Então, se ele não recebe, ele não trabalha, ele não recebe pagamento de salário, está auferindo benefício previdenciário, logo não é devido a percepção nem do ticket de alimentação e nem do vale transporte, porque o contrato de trabalho está suspenso e devido à sua suspensão não vai gerar nem direitos nem obrigações, né, para o sujeito empregador, certo? Então requer a improcedência dos pedidos. E por fim, pessoal, nós teríamos a questão da alteração da data do pagamento dos salários. Diz assim, que a empresa sempre pagou os salários no dia 2 do mês seguinte ao vencido, mas a partir de abril de 2009, de forma unilateral, passou a quitá-los no 5º dia do mês seguinte, né? E aí diz que esta alteração foi maléfica ao empregado. Em virtude disso, ele quer a nulidade da inovação objetiva e o pagamento de juros e correção monetária entre os dias 2 e 5 de cada mês, né, num intervalo de abril de 2009 em diante, no período temporal. Como é que tu vai requerer a improcedência disto aí? Porque, na verdade, pessoal, com base no artigo, olha só, com base no artigo 459, olha só, artigo 459, né, diz assim... Artigo 459 da CLT. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, etc, etc. Parágrafo 1º do artigo 459 da CLT. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, que é o caso em tela, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, vê bem, ele tem até o 5º dia útil. Ele só antecipava e pagava, o empregador pagava o seu salário no 2º dia. Ele simplesmente alterou, sim, de forma unilateral, mas não gerou prejuízo nenhum, ele ainda continuou recebendo o pagamento de salário, só que ele mudou do 2º dia para o 5º dia de cada mês. E pela legislação vigente, dá para pagar até o 5º dia. Então, tu terias que impugnar a procedência desse pedido, dizendo o seguinte, olha, do 2º dia para o 5º dia,
ainda esse empregador requer a improcedência do pedido. Por quê? Porque o empregador está cumprindo sim o prazo previsto no parágrafo 1º do 459 da CLT. E mencionar que esta alteração, ela não é uma alteração de forma nociva para este empregado. Quem sabe citar até, o artigo 468 aí da CLT, né? Acerca da alteração unilateral, se for nociva, etc e tal, certo? Feitas essas considerações, né? Quem quisesse, né? E me parece que eu acho que seria específico também colocar uma orientação jurisprudencial, OJ da SDI 1 do TST, de número 159, onde diz data de pagamento, salários, alterações. A OJ 159 da SDI 1 do TST diz assim: diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, ou seja, não tem previsão no contrato e não tem previsão em convenção ou acordo coletivo, a alteração da data de pagamento pelo empregador, que foi o caso em tela, não viola o artigo 468, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT, que foi o caso em tela. Então, me parece que nesse ponto específico, eles queriam aí entendimento consubstanciado na OJ, que só confirma que não é alteração unilateral, ela não é prejudicial ao trabalhador, né? E que aí, então, não estaria violando lá a regra do 468 e estaria este empregador só mudando do 5 do dia para o 5º dia, conforme ali o que nós temos, né, de parágrafo 1º do 459 da CLT, certo? Então, assim, pessoal, só para relembrarmos, contestação, tu terias que não tem preliminar, tu terias, na verdade, ali que arguir a prescrição de 5 anos, tu terias que impugnar quantos pedidos? Indenização por danos morais porque ele disse que configuraria a revista íntima, indenização por danos morais por assédio moral, horas extras, 13º, abono de férias, alteração da data, ticket, vale transporte. Então, tu terias que impugnar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando o ticket de alimentação e vale transporte. Então, entre 7 e 8 pedidos para impugnar. Nada de novo com relação às contestações que já caíram, onde vários aí, teve contestação da FGV com 10 pedidos para se impugnar. Então, com relação à peça, pessoal, ela não foi difícil. Eu acho que ela foi até melhor elaborada e melhor apresentada para vocês do que o RO do curso da prova anterior. Esta aqui não, eles colocaram de forma ali bem especificado e bem organizadinho o que foi pedido pelo reclamante. E aí vocês bastariam seguir até mesmo a ordem do que foi postulado para impugnar. Mas claro, 7, 8 pedidos para impugnar, uma contestação longa, certo? Mas não estava difícil. Bom, da conclusão dessa contestação, conclusão específica de contestação trabalhista. Tu requer o quê? Por todo exposto ou pelo exposto, requer a improcedência total dos pedidos ou a improcedência da presente reclamação trabalhista, né? Tu requer também a produção de todas as provas em direito admitidos, né? E aí tu citaria algumas provas, testemunhal, pericial, aquela história toda. Então me parece aí que os requerimentos finais da conclusão padrão de uma contestação, certo? Superada a peça, então, passamos para as questões, né? Olha só. Questão número 1 ali, falando da Joana e do Guilherme, ambos com 30 anos de idade, eles ajuizaram reclamação trabalhista plurima, ou seja, de forma conjunta. Os dois arrolaram, né, os dois ajuizaram ação trabalhista contra um município, olha que interessante, do qual eles são empregados nos moldes da CLT. Então, eles são servidores, na verdade, de um município, e eles são servidores seletistas, pessoal. Eles postulam diversos direitos lesados. A sentença proferida de forma líquida julgou o pedido procedente em parte e condenou o réu, que é o município, ao pagamento de R$13 mil para Joana e R$22 mil para Guilherme, certo? Com base na hipótese apresentada, responda aos itens a seguir.
Letra A. Analise se a sentença proferida estará sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatória. Olha só, neste caso, pessoal, a sentença ela é obrigada a se sujeitar ao duplo grau de jurisdição se for superior a 60 salários mínimos, que não foi o caso. O valor da condenação não foi maior do que 60 salários mínimos, então ela não está sujeita. E aí tu terias que aplicar, pessoal, né, o entendimento, que inclusive esse é o entendimento do TST, né, numa súmula específica, que vem a ser a súmula de número ali 303, fazenda pública, duplo grau de jurisdição. E aí tu terias que aplicar o item primeiro, letra A, diz assim: súmula 303, item primeiro, letra A. Indicídio individual está sujeito ao duplo grau de jurisdição, decisão contrária à fazenda pública, no caso o município, salvo, letra A, quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 60 salários mínimos, pessoal. Então, na verdade, está excetuando. Se ela não exceder os 60, ela não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Então, neste caso, né, ela está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório? Não, não está, porque o valor da condenação não foi maior aí, certo? Feitas essas considerações, então me parece que seria aplicação aí específica, né, da CLT, certo? Agora, claro, né, pessoal, claro, quem quisesse poderia também, né, eu acredito que a base legal, eles vão parar por aí, tá? Mas quem quisesse aplicar o artigo 475, se não me falha a memória, parágrafo 2º, deixa eu só confirmar, 475, parágrafo 2º, onde nós temos, né, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, onde é que está isso? No CPC, artigo 475, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pelo tribunal a sentença. E aí nós teríamos ali no 475, parágrafo 2º, não se aplica o disposto nesse artigo sempre que a condenação ou direito controvertido for valor certo não excedente de 60 salários mínimos, etc, etc. Então, assim, me parece que a resposta da questão estaria na aplicação da súmula 313, inciso 1º, o item 1º, a linha A do TST. Mas quem quisesse também acrescentar o 475, parágrafo 2º do CPC, também poderia. Não esquece de dizer que está aplicando de forma subsidiária aquela história toda, tá? Essa questão aqui foi tranquila. Letra A da primeira foi tranquila. Letra B. Caso a sentença transite em julgado nos termos originais, de que forma será feito o pagamento da dívida aos exequentes? Bom, na verdade, pessoal, pelo artigo 100 lá, caput da Constituição Federal, nós temos que a regra é feito o pagamento por precatórios, né? E aí nós teríamos que trazer o seguinte, a questão ali nós teríamos que municípios até 30 salários mínimos, né? Na verdade, seria feita por precatórios. Mas aí nós temos a aplicação do artigo 87, inciso 2º e parágrafo único do ADCT, que diz que há possibilidade, né? Haveria possibilidade, eu vou até inclusive buscar para vocês aqui, para a gente ver juntos, o artigo 87, que faz uma possibilidade, que abre uma possibilidade, né? Artigo 87, inciso 2º, diz assim, ó, artigo 87, para efeito que dispõe tal, parágrafo 3º tal, do artigo 100, né, diz assim, inciso 2º, 30 salários mínimos perante a fazenda dos municípios. Então, há possibilidade, pessoal, do que? Há possibilidade de, através de lei, né, de lei, poder definir aí, na verdade, observando-se o parágrafo 4º, artigo 100 da Constituição Federal, é possível aí que tenha um valor igual ou inferior. Só que na questão não se disse se há possibilidade ou não. Então eu acredito que, na verdade, como é um pequeno valor, tu terias que aplicar o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, que municípios até 30 salários mínimos, então nós teríamos aí a possibilidade. Então, na verdade, neste caso, com esse raciocínio, a Joana, me parece, ela teria que fazer a requisição de pequeno valor, né? Então, na verdade, tu terias que aplicar para a Joana, né? Como é que ela vai conseguir, como é que vai ser feito o pagamento da dívida aos exequentes?
Para o Guilherme seria por precatório, para o Guilherme seria por precatório, tá? E agora para a Joana nós teríamos que colocar que seria por requisição de pequeno valor e aplicar o parágrafo terceiro, né? Parágrafo 3º da Constituição Federal, ali parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, onde nós temos o seguinte, diz assim, né, parágrafo 3º do artigo 100, artigo 100, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipais, que seria o caso em tela, né, em virtude da sentença judiciária, vai se fazer por precatório. Olhem o que diz o parágrafo 3º do 100. O disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então me parece, pessoal, que a regra ela é por precatório, de novo, conforme o caput do artigo 100 da Constituição. Mas como é pequeno valor e é referente a município, a Joana teria que explicar que é requisição de pequeno valor e o Guilherme colocar que seria por precatório, certo? Questão 2, né? A questão 2 fala do Francisco e diz que ele é comissionista puro, pessoal, que ele recebe comissão sobre as vendas. Nesse caso, tu já pode ir para a lei número 3207 de 57, porque ele ganha por comissão. Então, nessa questão 2, tu já terias que ir em busca da lei número 3.207/57, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas, né? Porque ele recebe por comissão. Aí diz assim, letra A, se uma das parcelas não for paga pelo comprador, não pagou a parcela, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão correspondente? Não interessa, se não houve pagamento da parcela, esse empregado ele não pode ser lesado, então ele ganha comissão. E aí tu terias que aplicar duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro, na lei 3207 de 57, o artigo 5º, pessoal, olha só. Nas transações em que a empresa se obrigar por prestações sucessivas, o pagamento das comissões e percentagens será exigível de acordo com a ordem de recebimento das mesmas. Então não interessa, ele deve receber a comissão sim. E aí tu poderias aplicar, lá na CLT, tu terias que aplicar também, tu poderias puxar o artigo específico que dispõe sobre isso, que é o 466, parágrafo 1º, onde diz, artigo 466, o pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. Parágrafo 1º, nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. Então, de novo, olha só, se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco? Bom, ele deve ganhar a comissão. E aí tu poderias aplicar o artigo 5º da lei 3207/57 e também ali que eu havia dito o parágrafo 1º do 466 da CLT. Sim, vai recebendo de forma proporcional, que vai quitando, mas o empregador deve sim pagar, tá? Letra B. Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão vincenda? Letra B, né? Bom, na verdade, pessoal, a cessação, a extinção da relação de emprego, né? Esta extinção desta relação de trabalho não vai prejudicar lá o recebimento das comissões e percentagens. Então, elas vão permanecer sendo devidas sim. E aí tu poderias aplicar de novo o 466, parágrafo 2º da CLT, onde nós temos a cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por esse artigo. Então, a mesma coisa, e poderia também, pessoal, então aplicar para responder o parágrafo 2º do 466 e na mesma lei número 3.207 de 57, aplicar o artigo 6º. A cessação das relações de trabalho ou a inexecução voluntária do negócio pelo empregador não prejudicará a percepção das comissões e percentagens devidas. Então, o Francisco deve receber, sim, as comissões e as percentagens, certo? Então, questão que não era difícil, era só identificar, tá? Questão número 3.
quer saber qual é o efeito do RSR, né? Qual é o efeito do repouso semanal remunerado no contrato de trabalho e onde se encontra o normativo de regência desse direito. Olha só, querem saber qual é o efeito do repouso semanal remunerado pelo empregado e onde é que se encontra o amparo legal desse direito que foi conferido aos trabalhadores, né? Qual é o efeito? O efeito é de interrupção do contrato de trabalho, né? Lembrando-se sempre, né? Lembrando lá que ele não trabalha, né? E nós temos preferencialmente aos domingos e não necessariamente aos domingos. Ele tem um dia de descanso, então ele não presta labor, mas ele recebe pagamento de salário do dia, como se estivesse trabalhando. É um caso específico, típico aí, um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Aí nós poderíamos colocar ali o artigo 7º, inciso que nós teríamos, né, o artigo 7º, inciso 15 da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, né? Tu poderias buscar também, né? Que mais? Os artigos 67 e 68, não é isso? Onde nós temos ali o 67 fala sobre os períodos de descanso, especificamente do repouso semanal remunerado. Artigo 67, poderia, quem sabe, puxar o 68 da CLT e poderia puxar a lei aí que cria o repouso semanal remunerado, que é a Lei 605 de 49, Lei 605 de 49, certo? Então, me parece que os dispositivos legais seriam todos esses aí, certo? Que nós teríamos aqui, só para confirmar, lei que institui o repouso semanal remunerado, né? Que é a lei, então, que eu havia dito a vocês, 605 de 49, né? E olha que interessante, o artigo 1º da Lei 605 de 49 dispôs: todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos, etc, etc. Então aí eu chamo a atenção, tu poderia colocar toda essa base legal aí, certo? Letra B da questão 3. Analise, segundo a legislação em vigor, a política de repouso remunerado adotado pela empresa. Olha só, aqui nós temos, pessoal, que a empresa ela aplica a seguinte política do RSR. Os empregados trabalham durante 7 dias, das 8 às 17, com intervalo de 1 hora, e folgam no 8º dia, e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? Na verdade, segundo a legislação em vigor, qual é a política de repouso adotada pela empresa? Na verdade, nós teríamos o seguinte: após o 7º dia, então, o pagamento ele vai se dar em dobro, não é isso? Vai se dar em dobro. E eu chamo a atenção de vocês, inclusive, para o entendimento do TST, em uma orientação jurisprudencial que vem a ser a de número 410, olha só, orientação jurisprudencial número 410 da SDI 1 do TST diz assim: repouso semanal remunerado, concessão após o 7º dia consecutivo de trabalho. Artigo 7º, inciso 15 da Constituição, eles fazem menção violação. A empresa, ela deixava o empregado laborar por 7 dias e no 8º ela concedia o repouso semanal remunerado. O TST, através da OJ 410, da SDI 1 do TST, entendeu o seguinte: viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho. Então, é uma política que viola, conforme ao J410, e vai importar o pagamento em dobro do repouso semanal remunerado para este empregado. E aí, então, me parece que tu terias que analisar aplicando de forma direta ao J410 da SDI 1, dizendo que viola essa concessão no 8º dia e que é devido o pagamento em dobro do repouso semanal remunerado, certo? E por fim, a questão número 4, nós teríamos lá acerca de que uma empresa X teve o seu nome inserido no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, né? E eles querem saber o seguinte: em que situações o nome do devedor é inscrito no BNDT, ou seja, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas? Bom, pessoal, ele deve ser incluído, na verdade, né? E aqui eu chamo a atenção e nós vamos ter que nos socorrer. Nós vamos nos socorrer para responder isso do artigo 642,
E aqui eu chamo a atenção, pessoal, que na verdade se acrescentou aí, né, se acrescentou um artigo, né, que foi acrescentado então pela Lei 12.440 de 2011. Esse título da CLT, né, 7º-A, foi acrescentado pela Lei 12.440 de 2011, onde diz assim, da prova de inexistência de débitos trabalhistas. Eles acrescentaram por esta Lei 12.440 de 2011 o artigo 642-A, onde diz assim, é instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Né? Parágrafo 1º, o interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar. E aí eu chamo a atenção para o parágrafo 1º, né, no seu inciso 1º e 2º, diz assim, o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, etc., determinados em lei, ou, inciso 2º, o inadimplemento de obrigações decorrentes da execução de acordos firmados perante o MPT, etc, etc. Então, o que acontece, pessoal? Na verdade, neste caso aqui, ele vai ser incluído e vai entrar nas hipóteses do artigo 642-A, parágrafo 1º, né, onde ele não vai obter certidão porque o seu nome consta lá que ele está devendo, certo? E aí tu terias que aplicar, me parece, o artigo 642-A, parágrafo 1º, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º da CLT. Então vamos voltar para a pergunta ali, diz assim, em que situações o nome do devedor é escrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas? Bom, ele é naquelas hipóteses então previstas no inciso 1º e 2º do parágrafo 1º do 642-A da CLT, lembrando que esse artigo foi incluído aí, acrescentado pela Lei 12.440 de 2011, certo? Letra B. Quais são as consequências da exerção do nome de uma empresa no Banco Nacional de Devedores, com emissão de certidão positiva? Ele tem, pessoal, essa empresa, ela fica impossibilitada de participar de licitações, né? E aí tu terias que puxar, na verdade, a Lei de Licitações, que é a Lei 8.666 de 93, de forma bem específica, no seu artigo 27, inciso 4º, onde diz, artigo 27, para habilitação, né? Para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados documentação. E aí nós temos o inciso 4º do artigo 27, regularidade fiscal e trabalhista, que não é o caso em tela, né? E também tu poderias aplicar o artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em artigo 29, inciso 5º, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos termos daquele artigo que foi acrescentado lá na CLT em 2011. Então, voltando, quais são os efeitos? Bom, o efeito será a impossibilidade de participar de licitações nos moldes ou conforme artigo 27, inciso 4º, e o artigo 29, inciso 5º, ambos os artigos da Lei de Licitações, que é a Lei 8.666 de 93, certo? Então, eu vou dizer a vocês assim, de todas a prova, de novo, a última análise, pessoal, a peça foi extensa, mas não estava difícil. Eles organizaram ali item por item para que vocês pudessem impugnar de forma direta. Claro, cerca de 7, 8 pedidos para impugnar, daria uma contestação extensa. Das questões, eu vou dizer para vocês, a questão 2, tu verificava que o Francisco era comissionista, tu teria que ir para a lei específica, fácil. A questão 3 ali, uma questãozinha muito simples acerca dos efeitos do repouso semanal remunerado, né? A aplicação de OJ do TST. Então a questão 2 e a 3 foram muito fáceis. O que ficou um pouquinho mais complicado, sem sombra de dúvida, foi a questão 4, né? A questão de número 4, porque aí tu terias que manusear a tua CLT e ver que se acrescentou o artigo
A na CLT por uma lei em 2011 e que se tu identificasse era uma questão que não era difícil, né? E a questão 1 que foi um pouquinho mais difícil, que era com relação à percepção por precatórios. A Joana ali com valor menor, ela teria que fazer a exigência de requisição aí de pequeno valor, certo? Fora isso, no geral, pessoal, a prova ela estava, entre aspas, mais fácil se comparada com as primeiras provas da FGV, certo? Então o que eu devo dizer para vocês que fizeram essa prova? Tenho certeza que vocês tentaram dar o melhor de vocês aí nessa prova, certo? Agora, feito essas minhas observações e comentários sobre a peça, sobre as questões, é aquilo que eu digo sempre. Esses são os meus comentários. Vamos aguardar os comentários e a resposta e o espelho do que a banca vai considerar como certa, né? Mas algo de positivo que essa banca se mostrou e que eu dizia ao longo dos encontros é o seguinte: a FGV ela não vem com uma resposta, ela vem com uma ou outra. Quer dizer que se tu conseguir de 3 aparatos legais o jurisprudência citar um deles, tu já consegue pontuação, certo? Então acho que isso é muito positivo como critério de correção para vocês, porque amplia as possibilidades de vocês acertarem o quesito da questão ou na peça processual, certo? Aguardem a data aí, pessoal, dos resultados, tá? Mantenham-se calmos, mantenham-se tranquilos, com a consciência tranquila que vocês fizeram a parte de vocês e sempre lembrando, trabalho aqui do verbo, o trabalho de vocês em sala de aula, nas horas de reserva de estudo, e também nós tínhamos que pesar sempre como é que viria esta prova e o grau de dificuldade dessa prova. Ela foi uma prova relativamente aí difícil, com alguns aspectos mais fáceis, certo? Então, agora o momento é aguardar o resultado. E aí contem sempre comigo, né, nos resultados, até mesmo em auxílio a recursos, mas isso não vai ser necessário, porque eu acredito, vamos ser bem positivos, de que vem um critério de correção mais ameno, mais brando, e aí vocês conseguem aí, esse é o meu desejo, né, a aprovação de vocês, e que vocês consigam aí de todo o coração, consigam a carteira de vocês, para que vocês possam exercer a profissão de vocês aí, certo? Uma boa tarde a todos e felicidades a todos e aprovação.